Pronto. Simples assim, tá? Não complica a sua vida, ok? Quando é para complicar, eu falo para você. Aqui não tem que complicar, não. Isso é velocidade instantânea? Não. Isso é velocidade média. Isso depende de uma fonte de dados. Normalmente, uma questão dessa é uma questão que o cara vai dar dados a você. E você, a partir dos dados, você vai poder fazer esse tipo de análise. Velocidade média, ela depende de um determinado intervalo de tempo. Então uma reação pode começar com uma determinada velocidade e o cara pode perguntar especificamente dentro daquele intervalo de tempo. E se ele pergunta dentro de um intervalo de tempo, você vai analisar ali, naquele momento. Então entenda que a velocidade média não é a velocidade de uma reação, porque eu posso estar especificamente analisando um determinado time daquela reação, um determinado intervalo. Durante esse período de tempo foi assim. É como na física você aprende que o movimento pode, ora, estar acelerado, e ora, eu posso simplesmente diminuir a minha velocidade durante aquele movimento e descrever vários tipos de velocidade entre dois pontos em que eu traço uma distância. Se for um movimento retilíneo, uma reta, eu pego dois pontos aqui, ó, eu posso percorrer dois pontos em diversos tipos de velocidade. E eu posso perguntar, ó, entre os pontos A e Z, eu tenho B, C, D, E, F, G, H, I, J. Eu posso pedir para você a velocidade média dentro desses pontos intermediários dentro da minha reta. Eu posso fazer isso na reação química? Eu também posso. Ó, a velocidade da reação começou assim, pô, passou 30 segundos, já mudou a velocidade da reação. E dentro de tal ponto para tal ponto. Então eu quero que você entenda que você vai fazer uma análise muito semelhante à da física, uma análise retilínea, praticamente igual ao movimento retilíneo uniforme aqui. Tá? Basicamente você vai estar fazendo isso, porque não vai ter, apesar de você ter aceleração, a velocidade média, ou né, retrógrado, é assim? Todo mundo fala retrógrado. Lá no final todo mundo diminui a intensidade. Fala só o final para mim, só o sufixo. É grado ou gado? Retrógrado. Entendi. Então tá, então obrigado. Pessoal, eu posso ter essa alternância, posso que a reação pode mudar a sua velocidade? Vai mudar a sua velocidade? Vai. Ela vai mudar a velocidade dela. Só que normalmente quando a gente analisa dentro de um intervalo de tempo, você não está preocupado se ela está acelerando ou se ela está diminuindo a sua velocidade. Quando você está analisando a velocidade média, você só fala assim, ó, variou. Dentro desse intervalo de tempo, a velocidade foi quanto? Acabou. É a variação. Não é isso? Ah, sim. É um delta, né? Quando você fala a quantidade consumida, você está fazendo o quê? Uma variação. Para eu saber a velocidade consumida, você pega a velocidade que eu tenho, a quantidade que eu tenho naquele momento qualquer que seja, e diminui pela quantidade o quê? Ou você analisa a quantidade inicial que você tinha e a variação dela até aquele determinado momento que você está querendo analisar. Não é negativa essa velocidade, tá, pessoal? Então, esse valor, em nenhum momento você vai colocar o valor ali como sendo negativo ou positivo. Tudo bem? Aliás, sempre positivo, você não vai se preocupar com isso. Vamos fazer questão da matéria da aula passada. Eu quero entrar em termoquímica hoje com vocês. Lei de Hess, entalpia de formação, entalpia de combustão, energia de ligação. Quero finalizar a parte quantitativa quase toda, só vai ficar faltando para a gente o nosso querido e maravilhoso equilíbrio químico. Bem, para finalizar com chave de ouro a parte matemática da prova. E aí é questão, não tem para onde correr. O que é isso? Faltam 15x ao quadrado menos 1800. Vocês fizeram a equação do segundo grau para contar o número de dias. Só tem um problema na equação do segundo grau. Não tem 2x, duas raízes? Essa só tem uma? Vocês pensaram nisso? Tô ficando orgulhoso desses meninos. Só que agora é isso aí menos 2. Vocês não atualizaram a equação. Tô gostando de ver, velho. Isso aí é quando a gente tá ficando nerd, né? A gente começa a ficar vídeo de novo, fica assim.
Que isso? Isso não aconteceu com você, João. Você é muito serelepe. Eu ficaria surpreso? Tô sabendo de nada? Não, cara, eu sempre te achei um cara quieto. Ué, não é não? Tá dizendo, né? Ah, minha visão é que você é um garoto certo. Cadê o Léo pra mandar pro grupo pra mim? Sabia que você ia mandar. Tava só provocando você falar que eu faço. Ah, chegou o titular. Dá bem, eu tava afim de jogar. Ó. Sou banco de banco, Pessoal aí do online. Sei. Vamos lá, bem rapidinho. Vamos trabalhar os conceitos de cada coisa que a gente viu aí nas últimas aulas. Léo, bem-vindo. Tava reclamando sua ausência aqui, tá? Só pra você saber que eu tava sentindo sua falta. A forma espacial de uma cadeia proteica tem particular importância para a sua função. Cada enzima, por exemplo, tem um centro ativo. Opa, enzima. Você escuta a palavra enzima, você já vai pensar em catalisador aí, possivelmente, né? É. Você já vai pensar em catalisador. Cada enzima, por exemplo, tem um centro ativo que lhe permite o encaixe com o seu substrato e a promoção da reação. A redução na velocidade da reação enzimática, a redução da velocidade na reação enzimática, ou sua inibição, porque você pode ter, assim como catalisador, a substância catalisador tem que ser uma assim como existem os chamados inibidores. O que é um inibidor, Jonatas? É o contrário de um catalisador. Tudo que você leu para o catalisador é literalmente o contrário. Tem que ser substância, porém, ao invés de abaixar a energia de ativação, ele faz o quê? Ele aumenta a energia de ativação e ao invés de aumentar a velocidade da reação, ele faz o que com ela? Por que é importante o inibidor na sua vida? Você consegue pensar por que o inibidor é importante na sua vida? Catalisador, você consegue pensar, senhorita? Uma enzima facilitando o seu processo digestivo. Agora, enquanto você está quebrando a bala com seus dentes, aumentando a superfície de contato por um processo reacional em que sua saliva estará atuando, neste momento, você está mexendo com cinética química. E para você mexer na velocidade da reação, uma enzima ela pode aumentar a velocidade da reação porque ela está atuando como catalisador. E é o único fator dos que a gente analisou que diminuía a energia de ativar, o inibidor aumenta. Razão disso existir na prática, pessoal. Perfeito. A enzima é fácil você imaginar no sentido de facilitar. Agora, por que inibir? Sistema de defesa, né, meu filho? Você vai lá e encheu a cara de droga. Seu sistema de defesa vai fazer o quê? Vai tentar criar inibidores para a velocidade da reação. Isso é importantíssimo. Foi só falar de droga que eu estava falando de inibidores, não estimulantes, hein? A redução na velocidade da reação enzimática ou sua inibição pode ser causada pela deformação espacial da enzima. Olha que legal. A mudança geométrica da enzima
mudando de alguma forma a velocidade, né? Ou no sentido de aumentar a velocidade ou no sentido de inibir a reação. Mas olha que legal. Você sabia que existe uma anemia chamada falciforme? E essa anemia é provocada pela diferença do tipo de glóbulo. Ele tem uma característica ou mais polar ou mais apolar. O mais apolar causa esse tipo de doença. Falciforme vem de foice. Ela tem a forma de uma foice, né? O glóbulo fica com a forma de foice. Eu sei que não é matéria, mas eu sei que vocês gostam de aprender pelo conhecimento e não para passar. Por isso que eu falo essas coisas. Bom, essa deformação pode ser produzida por alterações significativas. Pessoal, na concentração do substrato, e no pH, na concentração do substrato e da enzima, na temperatura e no pH, temperatura e na concentração do substrato, temperatura e na concentração da enzima. 1 minuto e meio para você fazer. Significa que você vai ler de novo. Palavra-chave, hein? É isso que você está analisando. Ou até mesmo até mesmo o fato de ela nem acontecer, dependendo da situação. O que deforma uma enzima? Deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa bem fácil de você entender. Existe uma temperatura ideal para uma proteína se manter? Vamos lembrar? De uma determinada temperatura, uma proteína sofre o quê? Desnaturação. As substâncias podem sofrer algum tipo de desestruturação. Falei certo isso? Falei. Pode? Pode. Mediante uma variação o quê? Na temperatura. A temperatura pode alterar quem a substância é. E o texto ele foi muito enfático quando ele falou que você tem uma alteração na forma e na estrutura da substância. E é essa deformação que causa. Então, em nada, pessoal, tem a ver com a concentração. Acabou. Por que acabou? Porque só pode ser a letra C depois disso. Porque a A, B, a D e a E fala de concentração. Mudar o pH do meio pode alterar a substância? Pode. Lembre-se, o que ele falou que essa velocidade, essa mudança tem a ver com uma deformação da substância. E uma deformação não tem a ver com a quantidade dela, mas sim um fator externo que pode afetá-la. A acidez de um meio pode afetar uma substância sem sombra de dúvidas. O comportamento, a maneira que ela se relaciona, sem sombra de dúvidas. E a temperatura também, até a solubilidade. Mas no caso ele deforma. A gente sabe que a temperatura pode o quê? Desnaturar. Sem medo de ser feliz, resposta letra C. Na SpaceX isso ainda acontece, essa mamata. Temos um distrator aqui evidente. Se você não viu, eu te mostro. Você tem 4 alternativas que a variação entre elas é de 3 a 4 letras. E uma única alternativa que tem umas 15 letras de variação. E é a resposta. Jonas, até parece que alguém pensou nisso. Não, não pensou. Se tivesse pensado, não tinha cometido esse erro. Isso é um erro de construção de questão que ainda aparece nas provas. Mas fica a dica, se aparecer na sua, isso é distrator não voluntário. É diferente do Enem. Que a gente monta uma prova e eu trabalho metricamente cada alternativa minha. Não posso variar de uma alternativa para outra muitas letras. Por quê? Porque induz o aluno a marcar. E normalmente quando o professor, essa aqui que é certa. Cara, o cara estava com preguiça de fazer uma questão bem feita. Essa que eu aceitaria sem pensar. Concentração, 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 concentração. Olha o tamanho delas. Olha a certa. Danada. Percebeu aí? Oh, eu tô chateado, vocês estão desanimados. Eu tava numa vibe mó boa hoje. Toda aula nossa é depois do almoço, mas é sempre gostosa. É mais que uma sobremesa isso aqui. A gente vai animar já já.
É, né? Tá vindo. Aproveita. Tem aluno que tá chateado aqui comigo, eu quero entender o porquê. Quem é? Não vou falar, né? Mas uma hora ele vai ter a oportunidade de conversar comigo e me explicar. Ixi, será que sou eu? Não sabe se é tu, não? Eu não sei nem do que ele tá falando. É tu não, velho. Já não é tu, cara. Fica tranquilo. Tadinho. Pro pessoal do virtual que o menino, será que sou eu? Bem, ele saberia se fosse ele que tá chateado comigo. É porque ele foi sempre o cara que sofreu o bullying de ser ele o culpado da coisa errada. Não, bicho, você fez só coisa certa até hoje, que você só falou coisa bonita pra gente, viu? Ensinou seus amigos a fazerem coisas certas. Faz a 8 aqui pra mim. Pera aí. Imagina quem? Mas pra que chamar ele de essa porra, bicho? Desde quando eu conheço esse bicho aí, olha que tempo que o apelido é esse. Essa porra? Não é essa porra, é essa porra. Essa porra, entendi. Você gosta desse apelido, meu amigo? Não gosta não, entendi. Você não pode apelar, que senão os caras usam mais, né? Qual é o nome dele? Qual é o seu nome? Como? Ícaro. Ícaro, vamos fazer a questão 8 aí sozinho? 1 minuto, vai. Valendo. 1 minuto, valendo. Valendo, bora. Sabe que mexerica é o tipo de fruta que você traz, aí todo mundo vai comer. Porque todo mundo sabe que você está comendo. Já te plagiei já, viu? Mandou bem naquela, hein? Vou tornar ela um cartazinho dos meus lá. Tamo junto, pode? Então vou colocar o seu nome embaixo. Na seção de materiais elétricos e construção, Gabi e Tomás apanharam um bocado... Já foi, já? O que consideraram no cálculo da velocidade dessa reação? Vamos ver. Com o objetivo de avaliar a velocidade da reação. Pensaram que se fosse colocada uma determinada massa de pregos em uma solução de ácido clorídrico, ocorreria a seguinte formação. Ferro reagindo com ácido clorídrico formando cloreto de ferro mais o gás hidrogênio. Se isso aqui acontecer, pessoal, o gás hidrogênio é inflamável, tá? Dependendo da quantidade que for liberada, aí pode pegar fogo. Sabe como é que você faz isso? Bem simples. Não é essa aqui, quase essa. Você pega um prego, pega aquele jacarezinho que você compra em qualquer loja de construção, que você tem em grande porte para pôr na bateria do carro. Tem uns bem pequenininhos. Você pega ali 2 pregos, prende ali os 2 pregos e prende a outra ponta numa bateria dessas que a gente põe em instrumento musical normalmente, aquela bateria quadrada, tá? E põe eles na água. Você vai ver a liberação do gás hidrogênio, mas não vai pegar fogo não, porque a concentração é baixa, mas vai ter eletrólise da água. Agora pega uma bateria de carro e faz pra você ver. Né? O legal é que você faz o que a gente chama de eletrofloculação, que é o acúmulo da sujeira ali durante esse processo. O que consideraram no cálculo da velocidade dessa reação? Somente a concentração do prego, do ferro no prego, somente a concentração de hidrogênio gasoso despreendido, somente a concentração da solução de ácido clorídrico, somente a concentração do cloreto ferroso formado, a concentração da solução ácida e do cloreto ferroso formado. O que vocês acham, pessoal? Letra A. Tem mais coisa na frente. Acho que é a letra A. Na seção de materiais elétricos e construção, Gabi e Tomás apararam um pacote de pregos com o objetivo de avaliar a velocidade. Pensaram que se fosse colocada uma determinada massa de pregos
em uma solução de ácido clorídrico ocorreria a seguinte reação já balanceada. O que eles pensaram foi que se eles colocassem uma determinada massa de pregos, eu acho que respondeu que é a letra A aí. Teve métrica de novo aí. A próxima eu vou nem ver. Olha a métrica aí de novo. Agora você perceba, numa boa, você olhou aqui e falou, eu sei com certeza. Tá errado, já deveria, porque olha só, na leitura do texto, ele falou que se fosse colocado uma determinada massa de prego, você tem que voltar no texto. Olhou as alternativas, bateu o olho rapidinho, volta lá no texto. O que eles pensaram? Se fosse, o que ele determinou? A massa de pregos. Ele não em uma, olha, bem vago, em uma solução de HCl. Ele falou, em uma solução de HCl cuja concentração é. Não falou. Ele pensou que só sabendo a massa do prego seria Tá errado o que ele fez? Tá errado. Olha, se eu soubesse o tanto de ferro que eu tinha no prego, e se eu soubesse a concentração da minha outra solução, eu poderia avaliar, por exemplo, pela quantidade de gás hidrogênio liberado, porque estaria em estequiometria, como está balanceado. Mas eu sabia qual era a quantidade de ácido que eu tinha? Se eu não sabia, como é que eu vou saber quais são as proporções que estão o quê? Axis celular. Quais são as proporções que estão reagindo? Tudo bem? Tudo bem? Mesmo, gente? Então, ó, não sei fazer a questão, sabe? Analisa com calma o texto. Pega a palavra-chave do texto. Ainda apanhou e pode chutar? Olha a métrica. Cara, vocês vão bem nessa prova. Vocês vão lembrar de mim nessa prova, quando vocês estiverem fazendo essas coisas. Vão ficar felizes se vocês forem bem, porque usaram alguns desses recursos que eu fico falando pra vocês. Ah, moleque, eu tô pensando nisso aí, hein, velho. Acho que eu vou te ajudar a ser primeiro lugar pra você ganhar um prêmio. Rapaz, que papo. Ele tirou as asas da cobra, né? Se eu tivesse 10 mil reais, acho que eu ia chegar. Cara, primeira coisa, se você tiver 10 mil reais, a gente assina uma cláusula de sucesso sua, você já me dá metade, fica tudo certo. Eu te ajudo a ganhar os 10 mil, você me dá 5, não é justo? Tá ótimo. Não é? Vocês não acham? Aí eu passo. Você passa a estudar comigo todo fim de semana lá em casa. A gente é vizinho e. Não é um problema, gente. Tô esperando, inclusive, você ia me ligar quarta-feira passada. Meu carro, claro. Tô sem carro até hoje. Você não queria nada comigo, fala logo. A água que forma os oceanos gotejou nas nuvens depois que a temperatura elevada no interior da jovem terra, meu Deus, já me deu preguiça, retirou átomos de oxigênio e hidrogênio de rochas constituídas de compostos como a mica. Mica está presente onde mesmo? Granito, né, galera? Mica, feldspato, lembra? Quartzo, lembra disso? Quando a gente está lá no primeiro ano, a gente aprende isso, eu acho. Eu acho, né? Nono ano, de repente. Se pá. As moléculas estão formadas. As moléculas então formadas foram levadas às superfícies em rios de lava, depositadas e liberaram como vapor d'água, formando grandes nuvens. Desse modo, nossos oceanos já foram um dia nossas rochas. Sendo dadas as reações de formação da água e o gráfico representativo do caminho da reação. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Ele chamou de complexo ativado aqui. Olha que interessante. O H2 e o H2 vão ter que o quê? Quebrar, não é isso? Aqui ele está colocando o quê? A eminência em que o H2 e o H2 vai se romper. Vai formar o quê com a água? Com o oxigênio. H2O. Esse O vai se romper. Vai formar com outro H2 que está se rompendo, mais um
H2O. Ele mostrou o complexo ativado. Aquele momento que as ligações vão terminar de ser quebradas e passarão a ser o quê? Formado. Esse desenho foi mais ou menos essa ideia que ele queria que você enxergasse. O que está acontecendo? Eu estou quebrando aqui, vou quebrar aqui para formar uma nova ligação aqui e aqui. Muito legal a questão. E aqui ele deu aquele gráficozinho que a gente já trabalhou. Então esse aqui é um gráfico cinético, a gente já sabe disso, onde a energia de ativação é exatamente esse ponto daqui, né, pessoal? Apesar de que ele já deu tudo, né? Falou. Não precisa nem ter falado, né? Falou. O que ele quer, então, nessa questão? Vamos ver? Alternativa correta. Vamos lá. Não, foi no menor, né? Não é endotérmica, não. Pode olhar que o patamar dos produtos era menor do que o dos reagentes. Primeiro você vai pelo conhecimento, tá? Teoria do chute ao item é a última coisa. A adição de um catalisador aumenta a velocidade de formação da água, pois diminui a entalpia da reação. Eu anotei isso aonde? Não, eu quero saber onde você leu isso, no que eu anotei. Ele diminui a energia de ativação e nada mexe com a entalpia da reação. Porque a entalpia da reação só depende de quem eu era e quem eu vou me tornar. O catalisador muda isso? Por favor, em nome de Jesus, repita. O catalisador não altera o ΔH da reação. O catalisador não altera o ΔH da reação. Nem precisei falar, nem precisei pedir para falar de novo, você viu? Essa turma já. Só tem cadete. Ressonância comigo? Você quer me agradar falando bonito assim? Quanto maior a frequência de colisões efetivas entre as moléculas de H2 e O2, quanto maior a frequência de colisões, condição necessária para que aconteça a reação, maior a velocidade da reação. Perfect. Mas quando a gente está estudando, a gente vê por que não é AD e AE, né? Por que não é AD? A velocidade de decomposição de H2 é metade da velocidade de decomposição de O2. Vamos subir lá? Para ver? Vamos ver se você entendeu o que ele falou? A velocidade de decomposição do H2 é o quê? É metade do que a velocidade da composição do O2. Por que não é? Não é, a gente já sabe que a resposta é a letra C. Ele falou que é porque eu tenho 2 H2 aqui, então tinha que ser o dobro a velocidade. Mas vem cá, aumenta a concentração, não aumenta a velocidade? Então se eu tenho um dobro da quantidade, não era para ser a metade da velocidade? Se você aumenta a concentração, você aumenta a velocidade. Se eu tenho o dobro da concentração, em tese, eu teria o dobro do quê? Ou seja, a velocidade dela seria a metade da outra? Não, seria o dobro se fosse o contrário. Se eu falasse que o O2 é metade do H2. Aí estaria o quê? Certo. Foi, gatinho, só queria que todo mundo ouvisse. Você falou pra mim. Não, porque você falou, eu olhei assim, gente, não foi isso que eu falei. Não, não tava te corrigindo. Não é que eu achei que, sabe quando você fala pensa uma coisa e fala outra? Sei. Tinha acontecido isso. Tipo, quando o aluno vem tirar uma dúvida comigo assim, ó, professor, por que eu errei? Aí eu explico ele, então. Eu falo, então. Ele, eita ferro, olha o que eu marquei. Tipo assim, ele pensou certinho, me perguntou, eu expliquei o que ele pensou. Ele falou, então. Eu falo, então, olha o que você escreveu. Ele, caraca. Aquele momento eu me odeio. Se eu não passei por eu me odeio muito. Né? Pois eu vou te contar uma história de um amigo meu que não passou para prática por uma questão. Aquele emprego que você ganha só ganha 150 mil por mês. Né? 3 vezes por mês. Sim, super ruim o emprego. Né? Não passou por uma questão. Na prova oral, na sustentação oral, lá no finalzinho já, na última fase.
ele olhou lá no quadro das informações lá e ele esqueceu uma coisa, que as informações são dadas em inglês e ele tinha que ter invertido o mês com o dia e a maré teria mudado. Ele sabia tudo. Aí ele disse que foi para a praia, colocou a cadeira na areia, falou assim, Deus, eu te odeio, xingou. E ele me contando essa história, eu me lembro que eu me emocionava, porque ele falava assim, Deus olhava para mim e falava, tudo bem, pode xingar, mas eu sei o que é melhor para você. Porque foi como professor, depois de matemática que ele virou, que ele conheceu a esposa dele, tem os filhos dele, a vida dele toda formada, foi muito feliz como professor de matemática, e quando ele estava perto já de se aposentar, ele fez o mesmo concurso e passou, e hoje ele é prático. Diga de passagem, ele conheceu a esposa dele em sala de aula. Ele teria que ter sido professor dela, de cursinho. E no fim das contas, hoje ele é prático. Mas teve de bônus a gato, que ele fez do jeito que é, se não fosse professor não teria convencido. Eu falo pra ele, entendi o que você quis dizer, feio pra caralho. Você só convenceu que você era professor, safado. Porque não é a letra E, mas pensa nisso, toda vez que uma coisa aparentemente deu muito errado, talvez você que não interpretou os propósitos de Deus para sua vida. Me desculpe, eu acredito e eu gosto de falar isso de vez em quando. A velocidade de decomposição de O2 é o dobro... Não, já... Quer ver outra dica? Se essa aqui fosse... Essas duas começam a ser contraditórias ou elas se complementam. Não pode ser duas alternativas. Não tem duas respostas. Ah, que linda essa aqui. Isso que eu quero que você faça para mim. Vai lá. A relação entre as velocidades médias. Eu já vi essa questão aparecer em prova de física como de química. V e a relação entre a massa das moléculas dos vapores envolvidos no experimento estão expressas respectivamente em qual alternativa? Olha só, qual é a relação da velocidade e da massa. Jonas, como é que eu vou fazer antes de olhar as alternativas pelo desenho? Não tem aqui quase nada. A única coisa que eu sei é que um está embebido de amônia e o outro está embebido de ácido clorídrico. Tem como eu achar a massa molar deles? Tem. Quem é a amônia? NH3. Qual é a massa do NH3? 17? Isso. Qual é a massa do ácido clorídrico? 36,5? 35 do cloro e 1 do hidrogênio? 35,5 do cloro e 1 do hidrogênio? Dado as massas molares, que eu sei que a SpaceX dá, né? Ela não dá a tabela, ela dá as massas ou o número atômico quando for necessário, ou a própria distribuição eletrônica, como a gente viu já. Ela não dá a tabela, né, pessoal? E aí eu pergunto a vocês, fala pra mim, aqui eu tenho o HCl, aqui eu tenho a amônia. Olha que questão interessante. Eu quero saber a relação da velocidade com a massa. Vocês vão aprender isso aqui de duas formas. Eu vou aproveitar a deixa da questão e vou te ensinar uma fórmula também. Mas pelas duas eu vou chegar à mesma resposta. Aqui eu não precisava de fórmula para resolver, mas se eu tivesse uma fórmula eu resolveria sem o desenho. Dava para fazer sem o desenho, mas com o desenho, o que eu sei? Pessoal, deixa eu te falar uma coisa. Olha só. Dá uma olhadinha para o esquema. Você está com amônia aqui. Você está com ácido clorídrico aqui. E você está tendo um vapor dos dois saindo do algodão, certo? Aqui é o ponto de encontro. Anel de cloreto de amônio. Produto formado pela reação. Olha que questão inteligente. Deles dois. Se aqui é o ponto cloreto de amônio, significa que foi o ponto de encontro dos dois. Certo? Vem cá, eles se encontraram mais perto de quem? Do ácido clorídrico. Quem foi que percorreu mais rápido? Quanto menor a massa molar, maior a velocidade. Ele queria que você interpretasse isso. Você percebeu isso aí? Mas faz sentido, não faz? Faz todo sentido, não faz? Você consegue perceber que quanto menor a massa molar, a tendência tende a ser maior a velocidade de deslocamento daquele corpo, gente? Sim ou não? Essa é uma tendência. É uma tendência. O João está dizendo que gente gorda é devagar?
Não disse isso. Falei que para um gás, você quer ver o spinner, por exemplo? Quem já brincou com o spinner? Todo mundo já viu o spinner, super na moda, o spinnerzinho, tinha os garotos tudo girando isso. Faz terapia, faz isso aqui. Onde você vai hoje, olhou na esquina, vende o spinner. Vende o que aqui? Pão, leite, spinner. Todo lugar eu vejo esse negócio. Aí meu filho, eu já comprei alguns, ele queria um, e ele queria um de R$100. Eu falei, não, cara, o limite aqui do pai é 50, R$100, aí... Não, R$100 eu falei, você vai tirar do dinheiro que você tem juntado aí pra pagar. 50, não, mas eu combinei com ele que se ele cuidasse das irmãs, eu ia dar um de 50 pra ele. Ele cuidou das irmãs um dia lá de tarde que eu tava precisando trabalhar. Meu filho de 9 anos. Aí ele foi lá e analisando, ele, pai, isso aqui gera muito de 100. Eu falar a verdade, eu queria dar, velho. Porque ele era tão fisicamente perfeito que me deu vontade de comprar pra mim. Primeiro que ele vinha num case, todo trabalhado e tal. E aí ele girava assim, e cara, os pininhos eram muito pesados. Mas o giro demorava muito mais tempo girando exatamente pelo fato dos pininhos terem um peso maior. Olha que loucura, porque na hora que cada pininho ali no seu peso girava a sua força ali, cara, ele ficou muito mais tempo em giro. E o rolamento ainda era de cerâmica, bicho. Fazia barulho nenhum, atrito quase nenhum, velho, curti. Aí eu falei, mas você vai ter que inteirar. Inteirou, me agradeceu, eu fiquei feliz, quando ele dormiu eu fiquei lá brincando com ele. Ainda desmontava os pininhos ainda. Ele, pai, por que balança quando tira só um pininho ele perde estabilidade? Eu falei, você tem que tirar o outro de igual peso que estava equilibrando da outra ponta. E comecei já a dar umas aulinhas de física pra ele, foi mó legal. E ele se amarra em entender assim, né? Então, ele começou a querer entender, cara, que massa e tal. E eu, me empolguei, né? Se eu já me empolgo quando o cara tá com cara de bunda, ainda mais o menino querendo saber. Mas é cálculo já. De 500 já pra ele. Shake. Falei, ó, filho, levando em consideração que você pode desprezar a massa. Que foi? Me dá a resposta aí, vai. Me dá a resposta aí. Quem é que tá a maior velocidade? A velocidade de deslocamento do NH... Não, maior velocidade de deslocamento é o NH3. Lembra que ele atravessou, ele encontrou mais perto do HCl? Então ele se deslocou mais rápido. Não é isso? Então a velocidade dele é maior. No entanto, ela é inversamente proporcional ao quê? Dentro da ideia. Inversamente proporcional não, tá? Isso é um erro. Mas é inverso. Quanto maior, porque inversamente proporcional é que se uma dobra, a outra divide pela metade. Eu não posso demonstrar isso aqui. Né? Mas eu posso dizer que são inversos? São. Então a resposta letra D de dado. Tranquilo? Agora deixa eu demonstrar isso aqui para você. Galera, pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes o R vezes o T. Todo mundo conhece. Não é isso? Estamos falando de dois gases percorrendo um tubo. Tudo bem? Vamos entender uma coisa importante aqui. Ó. O que é o N? E o número de mols eu calculo como? A massa da amostra. Gente, qualquer quantidade que eu quero saber. Quantos alunos eu tenho em 500 quilos de alunos, considerando que cada aluno pesa 50 quilos? 500 sobre 50. É sempre a massa qualquer sobre... Gente, por favor, não decore. Qualquer quantidade que você deseja saber, você vai pegar aqui você tem e dividir pela massa de uma única unidade, ou por aquilo que representa uma única unidade. É sempre assim. O número de mols, eu posso expressá-lo em termos de massa, porque eu queria até dizer para você que eu poderia falar que o volume molar, eu tenho um volume de 224 litros, e o volume molar é 22,4, quantos mols eu tenho? 10. É uma forma de calcular o N? É uma forma, porque continua sendo o que eu quero descobrir sobre o unitário. Não decore, entenda. Sempre entenda, tá? Então, N é o número de quê? De mols. Escrevendo em termos de massa, eu poderia dizer assim, ó, que a pressão vezes o volume é igual à massa da minha amostra, seja qual for, sobre o quê? A minha massa molar vezes o R vezes o T. Tudo bem? Até aqui tudo bem? O que nos leva a uma expressão interessante, pessoal. Por quê? Olha só. Presta atenção. Você concorda que a pressão vezes a massa molar é igual ao M sobre V vezes o RT? Vê se você entende. Eu joguei o massa molar para cá multiplicando.
Olha lá, mandei o massa molar para cá multiplicando, passei o volume o quê? Dividindo. É o que eu fiz ali, ó. Só que tem um detalhe, galera. Tem um detalhe. A massa para os gases e o volume que ele ocupa, o volume é sempre o volume do quê? Do recipiente. Já se eu tiver 20 gases, o volume continua sendo o volume do recipiente. Esse volume é o volume da solução. O que é massa de um soluto sobre o volume de uma solução? Qual é o volume ocupado pelo oxigênio nessa sala? Volume da sala. E pelo CO2? Então, qualquer massa aqui sobre o volume, ele está sobre o volume a própria massa do corpo sobre o volume do corpo, que o corpo está ocupando para um gás, corresponde também à massa sobre o volume da solução. Por que você está falando isso, Jonas? Porque, nesse caso, eu posso dizer que massa sobre volume é densidade. Porque qual é o volume do oxigênio na sala? Volume da sala. Mesmo sendo o volume da solução, que tem vários gases aqui, continua sendo também o volume do oxigênio. Então, se o volume da solução é o volume do soluto, aqui no caso, é o mesmo, eu posso dizer que a concentração, nesse caso, em massa, assim como a densidade, que lá atrás em soluções eu diferenciei, concentração em massa e densidade aqui, nesse caso, são o quê? São o mesmo, porque o volume do soluto e o volume da solução é o quê, gente? É o mesmo. Por favor, presta atenção. Sério, desvia seu pensamento, não. Você sabe por que você desvia o pensamento quando você começa a não entender? É igual quando você para de falar com uma pessoa que você não entende. Você já parou de falar com a pessoa porque a pessoa, sei lá, ela é petista ou ela é PSDB ou alguma coisa do tipo? Ou pelo menos recriminou uma pessoa... Eu estou pegando um exemplo, porque o Brasil está vivendo isso. Para, sem apontar. Você já brigou com alguém por causa disso, pelo menos? Quantas vezes você olhou para uma pessoa e falou, o Jonatas é prego? Por quê? Porque ele usa blazer. E eu não sou assim, eu sou skatista e eu acho que um cara que usa blazer é um bosta. E aí não sabe, me dá esse skate que eu vou mostrar. Eu ainda sei andar alguma coisa. Já andei demais, só não sou o melhor andador. Mas eu posso arriscar. Nesse seu ali que não se chama skate, eu acho que eu não sei. Por que eu estou te falando isso? A nossa mente trabalha igualzinho. Você não bloqueia às vezes uma pessoa? Você já bloqueou alguém no WhatsApp? Você já bloqueou alguém no Instagram? No Facebook? Cara, você sabe por que você faz isso? Quando você começa a não entender. Ou quando aquela pessoa começa a mostrar que você pode estar errado. O que é difícil. É assim que você passa a odiar a matemática. Você faz 4 questões, erra as 4, eu odeio. Na verdade, sabe por que você odiou aquela matéria? Porque ela falou que você erra. E quando ela fala que você erra, você não aceita. Você não tem maturidade para lidar com isso ainda. E você gera um gatilho da emoção que bloqueia aquilo ali. Sua mente faz isso. Acontece de aluno fazer cursinho todo semestre e continuar saindo do cursinho sempre sabendo as mesmas matérias. Mas alguns ali ele nunca aprende. Por que ele nunca aprende? Porque ele já criou um bloqueio. Isso aqui não dá para entender. Foi aquela matéria do colégio, você falou, ih, isso aí deixa pro cursinho lá depois mesmo. Isso aí eu vou deixar. Você viu uma matéria que você sabe que eu vou dar aqui com o professor de manhã, você não entendeu nada. Deixa o João vai dar lá, eu vou entender com ele, deixa quieto. Mas já foi um bloqueio. E se você não começar a entender comigo, estava indo bem, você desvia seu pensamento, você para de prestar atenção. É horrível isso, cara. Você está se sabotando, tá? Deixa eu te contar. Isso é o que mais eu trabalho na minha vida hoje em dia, que é a programação neurolinguística. Tem que bloquear esses gatilhos que derrubam você. Você está cheio de gatilho de emoção fazendo isso com você. Não permita. Eu tenho os meus demônios, você tem os seus. Aprenda a lidar com ele e bloqueia. Bloqueia o quê? O que te derruba. E não aquilo que te rejeita ou aquilo que diz que você está errado. Se um amigo teu falar que você está errado, ele gosta de você. Pode saber disso. Agora, se você bloquear ele, pode saber que você é imaturo. Ai, João, você me chamou de imaturo aqui na entrelinha. Eu falei, que bom que a carapuça você viu. Porque é agora que você vai perceber que não é um sentimento aqui. Tem sentimento? Tem. Mas a gente tem que ser profissional em algumas horas. Você tem que ser racional algumas horas. Para de ser bobo, para de bloquear. É por isso que alguns de vocês começaram a dizer, isso eu nunca entendi e vou continuar não entendendo. Espero que não caia. Prazer, se cair, você continua aqui comigo semestre que vem. Presta atenção. Foca, pô. Olha só, por que eu posso chamar esse M sobre V de densidade? Porque
não importa o volume se é da solução de todos os gases ou de um único gás. Porque nesse caso em especial, o volume de um único gás na solução gasosa é igual ao volume de todos os gases, continua sendo o mesmo. No exemplo da sala, continua sendo a sala de aula. Então, nesse caso dos gases, olha que legal, concentração em massa e densidade para os gases, para misturas gasosas, é sim a mesma coisa. E aí eu posso chamar isso aqui de densidade. O que fica o quê para mim? Que a pressão vezes a massa molar é igual a densidade vezes o quê? Vezes RT. Ou seja, a densidade é igual a pressão vezes a massa molar sobre o quê? RT. Agora dá uma sacada nisso aqui. Se eu pego aquele tubo que a gente estava analisando na questão, vamos levar em consideração que dentro daquele espaço daquele tubo não deu para variar a pressão ou a temperatura. Certo? Então, se não está dando para eu variar a pressão e temperatura constante dos gases, aqui não vai mudar. Então, imagina que o tubo esteja à mesma temperatura. A densidade de um gás depende da temperatura, depende da pressão, mas se ambos os gases estiverem sobre a mesma temperatura e pressão, eles também estão sobre a mesma, sem dúvida nenhuma, constante. Você concorda que a densidade se torna um fator apenas que varia de acordo com a massa molar? Eu posso fazer uma associação de que quanto maior a massa molar, maior a densidade de um gás. Se eu comparar dois gases, eu posso dizer de cara quem é o mais denso. Olha que legal. Pela massa molar. Desde que os dois estejam sobre as mesmas condições de temperatura e pressão. Isso é forte, cara. Isso é muito forte, porque você não vai fazer massa sobre volume. Você vai olhar lá, quem é mais denso, o HCl ou o NH3? Fala pra mim aí que tem a maior massa molar. Os dois estão sob a mesma condição de temperatura e pressão, então já te digo quem é o mais denso. Mais denso é HCl, acabou. Quem é que vai ficar embaixo? HCl, acabou. Se ele é mais denso, quem é mais rápido? O menos denso. Uma outra forma de pensar. E existe uma fórmula matemática para isso. Posso mostrar para vocês? Vocês estão entendendo até aqui o raciocínio? Olha só. A velocidade, é velocidade ainda, é cinética isso aqui. A velocidade que a gente chama de efusão gasosa. Você sabe o que é efundir? É a passagem de um gás por um pequeno orifício. Já passou aí? Aqui na sala você não importa. A diferença entre efusão e difusão é a passagem do gás por orifício. Só que a difusão, você não analisa por um pequeno. Por exemplo, a difusão você faz normalmente assim, ó. Você vai, quem já viajou para o Nordeste de avião? Alguém já viajou para o Nordeste de avião? Tá. Cara, ou para um ambiente quente, tá? Aí você tá lá no aeroporto. Na hora que abre a porta, vem um bafo quente. Você está dentro do seu carro, você abre a porta, qual acontece? Você abre a porta, meu brother, o ar quente entra. O contrário, quando você está do lado de fora e abre a porta, lá está muito geladinho, você já sente um bafo gelado vindo sobre você? Não, você sente quando você abre a porta da geladeira que gera esse bafo. Ela sopra literalmente na hora que você abre ali, principalmente na hora que você fecha, que você sente. Porque na hora que ela abre, ela ainda puxa um pouquinho do ar. Aí depois que você vai sentir. Mas na hora que você estava do lado de fora, eu te garanto, abriu a porta e você já sentiu o gelo, ai, que delícia. Não. Tá lá, o geladinho tá lá. Quem é que está invadindo o geladinho lá dentro do aeroporto? O calor, o ar quente que está entrando. Porque ele é menos denso. Mais rápido, ó. Rapidinho. Você está aqui gelando essa sala, tá demorando um tempão. Abre essa janela aqui, acabou, filho. Num instante, o ar quente vem. Eu garanto, você pode ficar aqui do lado de fora, você não vai sentir o frescor. Na hora que eu abrir, você não vai sentir, que vento frio, não. Não vai. Você precisa entender que a menor densidade, ele tem maior velocidade de deslocamento. Isso aí é um raciocínio que você já precisa ter. Faz parte do seu dia a dia constantemente esses momentos. E você precisa lidar com isso. Se você já pensar no seu dia a dia, você não erra, você concorda? Se eu agora já linkar o seu dia a dia, você já não esquece, concorda? Por isso que eu faço esses links, tá? Se eu fizer isso, você joga na memória a longo prazo. Aí vem pra cá. Vai ter uma fórmula, viu? A formulinha não é linda, não. Ele diz que a velocidade de escape de um gás é 1 sobre
a raiz quadrada da densidade daquele gás. Por isso que eu falei, você pode falar que é inversamente proporcional? Eita, cuidado, tem que ver. O que você pode falar é o seguinte, é inverso, né? Não, é inverso. Mas é inversamente proporcional à raiz quadrada da densidade. O ideal seria construir dessa forma, né? Tudo bem? Outra coisa, hein? Já falei isso lá em soluções. Gráfico de inversamente proporcional não é uma reta decrescente. Falou inversamente proporcional, procure uma curva decrescente. Curva. Diretamente proporcional é uma reta crescente. Inversamente proporcional é uma curva. Ela tende a. Ela não chega lá. Você ficar dividindo qualquer número por 2, ele não chega ao zero. Mas ele vai chegando muito próximo, vai gerando uma curva. Lembre-se disso. Caiu questão de gráfico em química, na dúvida, busca a curva. Não sei, busca a curva decrescente. Porque é o mesmo gráfico para a solubilidade dos gases, para, normalmente, cinética química cai muito em gráfico assim, e tempo de meia-vida na radioatividade. Você está sempre dividido, multiplicando a razão por quanto? É uma PG de razão meio. Então é o quê? Inversamente proporcional. É a mesma curvinha, né? Beleza? Na dúvida, não sei responder, chuta. Quer dizer que você vai acertar? Não. Mas tem uma chance. A dica fica. Tudo bem? Mas olha só. Então eu quero comparar a velocidade dos dois gases, que foi o que a questão estava trabalhando. Eu quero comparar a velocidade dos dois gases. Eu quero que você me dê o quão mais rápido. Eu não quero agora só quem é mais rápido, porque a questão foi fácil. Ela só falou quem é mais rápido. Você conseguiu analisar olhando quem percorreu uma maior distância em um mesmo tempo. Ok? Foi isso que a gente viu. Tudo bem? Se eu te desse as distâncias, você faria ΔS sobre ΔT se tinha velocidade, não tinha? Agora, se eu não te der as distâncias, será que dá para eu te perguntar isso na prova? O aluno que não sabe isso aqui, ele ia falar, está faltando dado. E eu ia falar, tá não. Está faltando conhecimento. Porque ele ia querer responder pela física. E se eu te contar que essa questão, exatamente esse mesmo texto, ele fez com as distâncias, e quem fizesse pela forma que eu vou te ensinar, e usando as distâncias, o resultado era o quê? Exatamente igual. Só que nessa questão ele não deu a distância. Então você tinha que saber quimicamente como fazer e não fisicamente. Se eu sei isso, vamos lá. Quantas vezes, a minha pergunta agora que não estava na questão. Quantas vezes a velocidade da amônia ela é maior do que a velocidade. Eu já sei que ela é maior, porque ele tem a menor massa molar. Quero saber quantas vezes é sabendo aquela forma. Pessoal, olha só. Vamos lá. Facilitar a tua vida. Quero saber essa razão. O que é a velocidade do NH3? 1 sobre a raiz quadrada da densidade, que eu posso reescrever como? Pressão sobre R dividido, eu estou demonstrando, você não via usar tudo isso. Estou só demonstrando. Dividido por 1 sobre a raiz quadrada da pressão. Eu já sei a massa molar do NH3. Quanto que era? 17? Qual é a massa molar aqui do HCl? 36,5 sobre R. Galera, olha só, o cara que não conhece que a densidade pode ser substituída por massa molar quando a pressão e a temperatura for o quê? Igual. Olha o cara que não sabe o que ele ia ter que tentar chegar. Ele ia ter que primeiro tentar enxergar aquilo para chegar na massa molar. Na verdade, se o cara só decorou que é 1 sobre a raiz da densidade e ele não falou nada sobre densidade, o que ele ia falar de novo sobre a questão? Tá faltando dados. E não tá. Só preciso do quê? Da massa molar. Naturalmente você vai perceber o quê? Cortou, 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 cortou. Ficou o quê no fim das contas?
Ficou 1 sobre a raiz quadrada de 17 sobre 1 sobre a raiz quadrada de quem? 36,5. Fácil, já sabemos como funciona isso. Como que funciona isso? Você multiplica pelo inverso, não é assim, gente? Então fica 1 sobre a raiz de 17. Tá dando para ver? Vezes raiz de 36,5 sobre o quê? 1. Ou seja, a velocidade do NH3 sobre a velocidade do HCl, ela é igual ao quê? A massa... Isso aqui é a massa molar de quem? Então, a massa molar do HCl sobre a massa molar de quem? Do NH3. Você já vai gravar agora o entendimento. Velocidade de 1 sobre 2 é igual ao quê? Raiz quadrada da massa molar de 2 sobre 1. Que na questão daria quanto? Vamos ver? Quanto que vai dar a raiz quadrada de 16? Ai, meu Deus. Quanto? E quanto que é de 36? Quanto que é 6 sobre 4? É 3 sobre 2, é 1,5. Aproximadamente 1,5 maior? Não tirei a raiz quadrada, né? Tinha que tirar a raiz quadrada ainda, né? Não, já tirei a raiz quadrada. 1,5, aproximadamente 1,5. Confere aí esse arredondamento, que esse aqui até eu confesso que eu... Esse aqui, mandar um arredondamento na raiz quadrada, eu acho que eu forcei. Faz aí pra mim, raiz quadrada de 17. Não, primeiro você faz, 4.2, tá. 4.12, né? E a outra... então acabou, já tem a resposta. Aproximadamente 1,5. Não precisa nem fazer mais. Porque era 6 sobre 4. Gente, deu meu arredondamento. Não é que deu meu arredondamento de novo, gente? Que coisa, hein? Deu. Deu e deu bem próximo. 6,5 quase 6. 6,05. Vai dar praticamente 1,5 a resposta. Com certeza lá nas alternativas que eu ensino os alunos aqui, você que está chegando agora, não se assuste não. É que eu olho para esse número aqui, eu vejo 36, porque raiz quadrada de 36 para mim é tudo de bom. 36,5 só Jesus. Raiz quadrada de 17 eu não sei, mas de 16 eu sei. Eu arredondei os dois e a resposta deu praticamente a mesma. 1,5 vezes maior, tá? Vem em mim, dó de rã, ganhamos. Quantas vezes a amônia é mais rápida do que o HCl? 1,5. Vamos meter uma física ali? Vamos, legal. Qualquer que seja a distância entre os dois pontos, se eu percorri, presta atenção, D com a amônia, com a HCl, no mesmo tempo que eu percorri D, eu percorri 1,5 D com a amônia. Aí é só substituir qualquer valor. Olha o tanto de coisa que a gente cria aqui, bicho. Você está entendendo o que eu estou falando? Agora, se você trava só numa resolução babaca de uma questão dessa, o que vai adiantar para você? Nada. Vai saber resolver. Mas é esse caso e não consegue pensar. É bom a gente resolver a questão, por isso eu insisto. Vamos aproveitar e resolver muita questão juntos. Toda hora eu vou tentar dar uma linha de pensamento, a gente explora outros assuntos nas questões e a gente arrebenta. Vamos passar nesse negócio, velho, por favor, em tudo. Química, já falei. Se sobrar tempo eu faço física com vocês e matemática. Quer trazer água pra mim, alguém? Quer? Léo. Obrigado, cara. Que hoje eu tô com uma sede danada, bicho. Tava almoçando e babando nos alunos ali no pódio. Tem outra garrafa aqui. Já. Vou querer sim. Voltaram às aulas, bicho. Quer laranja? E amanhã eu dou aula de manhã, que eu não dava, não, obrigado. Tá, já. Mais uma aqui, ó.
Que isso, cara. Muita gente me oferecendo água. Planeta água. Obrigado, viu, gente? Nossa, tem. Tá. Essa foi triste, mano. Obrigado, cara. Eu sabia como não vou. Ô, gente, eu nem tinha lido aqui o texto. Eu já olhei aqui e falei, olha quem. Se não é questão de catalisador. Grande, né? Nosso querido. Ah, legal. Ela envolve só variável essa questão. Vamos fazer? Vamos. Legal. Eu vou engolir o texto. É com e sem catalisador. Quem é com? A2. A2, beleza. Não, acha não. Pera aí. Não come grosso, não. No bom sentido, claro. Ronaldo. Geladinho, hein? Obrigado, viu, cara? Eu sei que demora muito pra encher um copo desse. Uhum. Eu não fui irônico, não. Eu vi, porque eu tentei encher. E o outro que ficou enchendo umas 3, Nossa, tem que fazer aquele negócio lá de novo. Vou fazer. Nossa, ontem 40 minutos enchendo. Vamos fazer? Pessoal, independente do que ele tá falando aqui, deixa eu pedir umas coisas. Em função das variáveis, dê pra mim aí o complexo ativado. O complexo ativado nos dois casos. Dê pra mim. Em função das variáveis. Você tá bem, minha amiga? De verdade? Você tá bem, minha amiga? Você não tá bem. Você tá bem? Não sei. Alguma coisa me dizendo. Você tá bem? O cabelo tá bonito. Tá bem? Esse moleque gosta de umas exatas aqui. Se não gosta, vai passar a gostar. Casal, vocês estão bem? Tudo certinho? João, você mandou lá no grupo, João? Peraí, ó. Lá no EAD, essa lista aí é Projeto de Medicina Cinética Química. Não estava aqui, essa faquinha eu comprei no busão, velho. Abridor de lata, corta, com faca com serrinha. Cara, tem vendendo, até velho. um descascador de laranja aqui, ó, pra mais tarde. Aqui, ó. Eu tenho até medo de... Não, pode botar sem medo, velho. Ai, eu nasci pra isso. Bichinho aqui, né? Tchê. É o bicho. Tchê, 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 tchê. Já tem. Até um descascador. de Nossa, até laranja manteiguinha aí, ó. aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver se funciona. Terminaram? E aí, o que apareceu? Será que funciona? Sabe quanto? 5 contos. Não, você tá brincando. No busão. Eu acho que eu não sei usar. Eu ainda prefiro fazer assim, ó. Quer ver? Partindo uma laranja de maneira eficiente. Haha, olha lá. Você tá fazendo uma sujeirinha de legs, né? Isso aí. Tá bom. Olha aí, ó, delícia. Tchau. Oxe, me dá um pedaço. Tchau. Aqui, ó. Quero ver, velho. Pra que você vai ficar lá? Check, 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 rapaz. Acabou já. Tá um pouquinho sujo aí, né? Aí, ó, que beleza. Aí, ó. Como é que solta? Viu? Só o Jack. O cara é rápido, né? Só faltou um funk. Mais eficiente de todos. Cadê o pagodão, pessoal? Você pega isso, ó. Que a dica aí, ó. Não nos meus, porque os meus já tentei tudo e não funciona. Mas dizem que clareia os dentes. Sério. Essa parte aqui. Clareia. É porque o meu é muito resistente. Eu tenho um fator genético muito forte, mas clareia. O cara é diferenciado. Conhecimento. Aí, ó. Viu como foi rápido cascar a laranja e comer? Tá vendo? Se chama catalisador. Ontem eu cortei usando aqueles... Já viu aqueles remédios que vem no negócio de alumínio, assim? Uhum. Então, eu dobrei e fiquei assim. Pra cortar? Aí abri...
Então é o grão, eu vi, velho. Vocês perceberam que ele, quando ele viu que eu ia comer a laranja dele, a velocidade que ele veio aqui comeu desesperado pra eu não comer toda? Laricado, moleque. Tem mais fruta lá na biblioteca, se eu quiser. A curva 2 refere-se à reação catalisada. Não, pelo amor de Deus, né? O que eu pedi foi o seguinte: complexo ativado seria o quê? O que é o complexo ativado, pessoal? Bom, eu sei que a energia de ativação ela é igual ao quê? Ao complexo ativado menos a entalpia dos reagentes. Por que eu sei isso? Complexo ativado é o todo energético. E aí, para eu saber o tanto que eu precisei ganhar, basta eu pegar o todo e diminuir pelo patamar do reagente. Aí eu sei quanto que eu precisei ganhar. Então, qualquer conta envolve isso daqui. Tudo bem? Mas ele queria só, a curva 2 refere-se à equação catalisada, enquanto a 1... Bom, a mais baixa a gente já tinha respondido isso, né? Mais baixa ali, a que é a catalisada, a que está mais em cima não. Se a reação se processar pelo caminho 2, ela será mais rápida. Certamente, aquela que apresenta o catalisador será mais rápida. A adição de um catalisador à reação diminui seu valor ΔH. Responde isso aqui para mim, por favor. Eu fiz vocês falarem. Exatamente o contrário, eu mandei você falar. Não altera o ΔH. Gente, não dá para errar uma questão dessa, né, gente? Todas estão, cara. Só a gente aprender a olhar com o nosso olhar especial. O que é isso? Parece que tá faltando alguma coisa, né? Tá meio vago isso aqui. Essa aí não dá pra dar o último lado. Pois é, mas do nada veio pra ela aqui assim. Ah, é porque é do outro lado. Oi? O complexo ativado da curva 1 apresenta a mesma energia do complexo ativado da curva 2? Não. Se a energia de ativação diminui, o complexo ativado o quê? Diminui. A adição do catalisador transforma a reação endotérmica em exotérmica? Se não muda o ΔH, infeliz. Vai tornar agora ele maior que zero e menor que zero? É assim, é? Tem umas questões que caem que dá raiva. Sério. Tá corrigindo uma prova de um vestibular agora. Lá não pode. Me cai lá uma questão. Falando assim. Pro exame antidoping, o atleta não pode consumir quaisquer substâncias químicas. Que porra é essa? Ele não pode respirar, não? Eu já ouvi falar, você precisa fazer 12 horas de jejum, mas não 12 horas sem respirar. Acabou o exame, DOP, reprovei. Você não pode ingerir qualquer substância química. Você não pode beber água, que vai dar DOP. Ele dava no texto a concentração máxima de cafeína que você podia ter no organismo, que era de 1,2 miligramas vezes 10 a menos 7. 1,2 vezes 10 a menos 7 miligramas por... grama por ml. Memorizei o valor, chamou atenção. E eu falei, não estava na prova, mas eu falei, ele poderia perguntar qual é a quantidade limítrofe em mol por litro. Aí você dividia pela massa molar e multiplicava por 1000, que aí você teria em mol por litro, bem rapidinho. Né? Que seria uma questão possível também. Melhor do que essa. É melhor do que essa. Não. É quase falar assim, a química é boa, mas... Eu nunca ingeri substância química. Se eu ingerir, eu morro. Olha aí que legal essa questão. O ATP é um catalisador que acelera as reações exotérmicas de obtenção de energia dos alimentos. Muito boa essa questão. Vê se você entende esse item e julga ele pra mim, por favor. Certo ou errado? Por favor. Aninha, arrebenta. Aninha, bicho, eu vou te falar, velho. Tô muito feliz com você, Aninha, sério. Quando você passar, eu quero muito estar do seu lado, ele bater uma foto. Estar do seu lado, te homenagear, assim. Vai ser uma honra pra mim. Viu? De verdade. Por que tá errado? Alguém falou aí. Alguém de GAP aí falou aí. Vai elaborar uma resposta bonita. Obrigado. Deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa desmembrar muito não, tá?
A glicólise é um processo ele é exotérmico. Nós sabemos disso. Todos nós deveríamos saber que a glicólise é um processo de liberação de energia. Energia essa que, inclusive, nos é fornecida sob forma de ATP. Né? Trifosfato de adenosina. Não é isso? Agora, eu quero que você entenda que o ATP ele é necessário também para a reação. Para liberar 4 ATPs, que é a primeira fase da respiração celular libera, você sabia que você precisa de 2? Você sabe por que você precisa de 2? Porque toda reação química precisa de uma energia. Então, ATP, ele não é um K, ele é energia de ativação. Ele é necessário para iniciar o processo de metabolismo celular. Sei que não cabe biologia, mas se ele te desse um esquema em que você tem a entrada do ATP e a saída do ATP, muita gente ia achar que ele era catalisador, olha aí. Só que entram 2 mols e saem 4. Então, na verdade, está saindo 2. O ATP da entrada está sendo exclusivo para dar a energia necessária para a quebra das ligações. Toda reação química, energia de ativação, é energia necessária para quebrar as ligações dos reagentes. É isso que o ATP, no início da reação, está fazendo. Você morre, cara. Você precisa de uma energia mínima necessária para iniciar o processo do próprio metabolismo de um modo geral. Sendo que é um mínimo ali necessário, lascou. Você não faz o processo que vai formar depois. A hipoglicemia vai causar isso. Né? 2. Na glicólise são formadas moléculas de ATP. Show. São. Todos nós sabemos que ATP é liberado nesse processo e você tinha que lembrar da tua vida. Né? Não precisa de muito trabalho. 3. Alterando-se alguma etapa química da degradação da glicose, não ocorrerá variação do calor da reação global, desde que os produtos finais sejam os mesmos. Perfeito esse item. Eu alterar o meio da reação não vai mudar o ΔH desde que eu mantenha quem eu sou lá no final. Obviamente você já está partindo de uma substância inicial. Não se alterando os produtos, bicho, não altera o quê? O ΔH, independente das etapas reacionais. Quantas vezes eu falei isso para vocês na aula passada? Tá aí, está dizendo exatamente isso nesse item. Falou bonito? Falou, mas você sabe responder. O diagrama abaixo representa de modo simplificado a variação energética da reação sofrida pela glicólise no organismo humano, que é aquela que apareceu meio sem sentido quando eu estava baixando, que é essa daqui, ó. O que você acha? Representa? Representa. Me representa? Te representa? Vou falar na moda, me representa. Eu vejo essas frasinhas de vez em quando. Aí representa. Igual o Kiomão da porra, tá na moda pra caramba isso aí. Eu achava que era mó bonitinho, todo mundo tá falando. Agora eu quero ser Kiominho da porra. Da moleste? E aí, representa? Eu vou ter um infarto ou não? Vamos ver se representa ou não. Fala logo, pô. Fala sim ou não? Sim. Sim. Por que você fala isso? Porque isso aqui está mostrando diferentes energias. Qual é a menor energia? Olha pro quadro, pô. Olha pro quadro. Quem é a menor energia? O produto, a reação não é ESO. Então a entalpia do produto tem que ser a menor mesmo. Porém, nenhuma das duas é maior do que o quê? Acabou, tá certinho a representação. Você viu que ele só modificou o gráfico. Só queria que você lesse. Quem é que tem maior energia? Ele só deu as energias. Quem tem a maior energia é o complexo ativado, fato. Segundo, se a reação é exotérmica, a entalpia dos reagentes é maior do que a dos produtos. Perfeito. Ele só pôs linear. Isso daí. Tudo bem? Tranquilo? Por fim aqui, ó, dessa questão, os modelos explicativos das ligações químicas são utilizados também para a compreensão das transformações ocorridas na digestão de alimentos ingeridos pelo ser humano. É perfeito, né? Isso aí eu acho que aquele item assim, acerta esse, por favor. E marque 2, 3, 4, com certeza é correta. Você elimina a letra C que não tinha 4. É isso aí.
Não é porque tem que ter uma ajudinha às vezes de Deus, né? Porque essa questão você não vai errar, né? E se fosse eu falasse que era errado agora, você ia ficar triste. Não, é certinho mesmo, tá? O que ele quer dizer com isso, hein, gente? Gente, para eu saber todo o processo metabólico, eu preciso entender qual é a energia necessária para a quebra de ligação, qual é a energia liberada durante a formação de ligação. Aí eu consigo calcular as variações energéticas dos processos reacionais. E é o que a gente estava falando, ó. Você muda o arranjo da substância, muda a geometria da substância, você está mudando o quê? Muita coisa na história daquilo ali, do processo para o seu organismo, né? Show de bola, estou gostando de ver. Cada aula, agora eu senti que vocês entraram, né, no esquema. Cada aula que eu estou dando aqui, cara, eu estou saindo daqui numa alegria danada. Também te amo. Obrigado. Você é um garoto especial que mora no meu coração. Não é todo mundo que eu fico lá abraçado com tênis de noite. E durmo com um casaco de outro alguém. Por causa do casaco do outro alguém? Quando eu sinto saudade sua, eu calço seu tênis e fico andando com ele de um lado pro outro. Eu tava pensando depois, o tênis tá lá em casa por quê mesmo? Aí, eu lembro que você tirou pra pôr o chinelo, né? Pra ficar mais à vontade, né? Depois que você tomou banho, que eu te prestei o roupão também. Você sabe que eu tô gravando. Se fosse por energia de ligação, isso aqui seria uma alegria. Se eu quisesse calcular o ΔH usando energia de ligação aqui, olha lá. Ele deu, é o que eu falei pra vocês, ó. Se ele te dá o desenho, fica melhor pra você ver. Mas eu tava lembrando assim. Eu acho que deve ter uma pessoa só ali assistindo e quem edita deve cortar essas partes, espero. Aqui, ó. Agora eu tinha, se fosse a prova da SpaceX, e eu digo pra você que se cair, e eu acredito que vai cair por energia de ligação ao cálculo ΔH, eu falei pra vocês, seria melhor se ele colocasse desse jeito. Porque aí você não ia ter que desmembrar a molécula toda. Porém, como já cai orgânica, eu acredito que ele gostaria que você identificasse alguns grupos funcionais, como identificar que isso aqui é um ácido carboxílico e saber que é um C-OH que está envolvendo aqui, para fazer a quebra da ligação se for necessário. Só que olha só, se você for bem esperto, dá uma olhadinha aqui para as duas estruturas, tá? Olha só. Tá olhando para as duas? O que mudou dessa para essa daqui? Galera, olha só. Eu tenho C-OH aqui, eu tenho C-OH aqui, eu tenho C-OH aqui, eu tenho C-OH aqui. Tudo bem? Tranquilo até aí? Galera, eu não ia precisar mexer com essas estruturas no cálculo do ΔH. Por quê? Porque toda a energia para quebrar esses aqui, depois seria a energia necessária para formar. Ele nem precisava me dar esses valores. E se ele desse, sabe o que isso iria significar para você? Perca seu tempo. Em outras palavras, ele fez proposital assim, perca seu tempo fazendo, sem enxergar, sem olhar para o todo. Se você observa que a mesma estrutura se conserva, esquece, meu amigo, eu não vou calcular. Você está jogando o número à toa. O que eu iria calcular aqui direto? Primeiro, as carbonos e hidrogênio. Por quê, Jonas? Porque eu tinha duas e passou a ser formado apenas o quê? Uma. O que eu já poderia usar diretamente, se eu já tiver a mãe de fazer rápido, jogar só uma logo do outro, o valor só de um desse lado aqui, porque aqui eu tinha duas antes. Mas ainda assim, tirou minha atenção. Derrubou tudo. Eu ia sacanear ele, hoje ele já sofreu tanto bullying. Eu recomendo você, nesse caso, fazer um a um aqui mesmo e ali também. Mas eu poderia só lançar um único valor aqui, quanto foi necessário para quebrar essa aqui, e já morrer essa com essa. Ó. Eu poderia de cara, só para você entender o que eu estou falando, ó, matar esse valor de energia com um valor de energia aqui. Ó. Matar esses dois valores de energia com esses dois valores de energia aqui. Ó. Eu poderia fazer isso, se eu quisesse. Sem problema nenhum. Só que você teria que enxergar isso aqui, ó. Esse CH2 aqui é CH. Talvez fosse até mais fácil você fazer isso aqui, ó. Que legal. Como isso aqui é CHH, ó. Eu faria isso aqui, ó. Mataria esses dois.
com esse daqui, ó. Ficaria melhor ainda. Porque se eu tô quebrando 2CH aqui e tô formando 2CH aqui, ó, dá na mesma. Eu tô economizando jogar valor para ter que fazer uma conta no final, gente. Ele nem me deu os valores, eu já tô falando para você. Porque você já viu os números da SpaceX não são brinquedos. Eles dão números quebrados. Se for jogar tudo que ele te der lá, meu filho, lascou. Gente, que sobrou nada, que sobrou um C+C, né? Então, basicamente, eu ia ter que colocar o que aqui? Ganhou esse X de energia aqui que eu não sei. E aqui eu tive o quê? Quantos OH quebrado aqui? Tive 2 OH, né? Sim ou não? Não, tive um OH quebrado só, porque aqui, ó. Olha que coisa linda. Eu ia ter que calcular esse Y aqui que foi inserido para quebrar uma ligação e esse X aqui desse lado. Só isso. Olha o tanto de valor que a gente economizou analisando a estrutura. Olha o tanto. Aí eu vim aqui, ó. Ai, peraí que eu tô aqui. Só preciso de um CH. Miserável. 3 valores aqui, de 23 mil para 3. Shake. Shake na questão. E aqui foi o quê? Se foi formado, eu tive que o quê? Liberar essa energia. Acabou a questão. Então qual é o ΔH aqui? O ΔH dessa questão. Olha como que eu poderia colocar em variável numa tabela, chamando a ligação C+C de X. Eu vou lá e faço uma tabela, ó. E falo para você que C+C equivale a X. Que OH equivale a Y. E que CH equivale ao quê? Z. Só que você acha que ele ia parar aí na tabela dele, lá na prova? Ele ia dar de todo mundo, bicho. Mas eu só preciso desses 3, porque o resto todo eu já matei. Aí o ΔH fica igual a quanto aqui? O que eu falei? Se eu já jogar aqui positivo e os outros negativos, é só o quê? Somar. Que eu já considerei que aqui foi necessário. Eu já pus como positivo e ali foi o quê? Eu já fiz o sinal. Eu não faço um menos o outro. Se eu já jogar positivo do lado dos reagentes e negativo do lado dos produtos, você só soma. Qual que seria o ΔH? X mais Y menos Z. Acabou a questão. Nem olhei as alternativas, eu só aproveitei o embalo aqui para te mostrar isso. Você acha, às vezes, que isso não faz diferença? Faz. Porque se você tivesse que jogar 423 kJ de um, com 224 do outro, com 100 não sei quanto do outro, pô, bicho, faz diferença. Ou eu estou errado? Mas o que ele queria nessa questão? Vamos ver? Não era nada disso. Mas ele deixou aí, né? Aproveitei. Nessa reação, a enzima fumarase, que ele mostrou aqui em cima, a fumarase ali, ó, no processo, ela atuou aqui no processo, ele pôs aqui em cima, a fumarase, tá? Atua como? Bicho, você tem 15 segundos para responder. 5, né? Tá bom. Letra E, acabou. Por que você fala isso, Jantos? Por que você foi tão rápido na letra E, Jantos? Ah, não, letra E não. Aumenta a velocidade da reação? Não, tá errado. Ah, não, aumenta a velocidade. Não, diminui a velocidade. Não, peraí. Aumenta a velocidade, tá certo. Diminui a energia de ativação, é isso mesmo. Eu nem tinha olhado o restante. Mas por que eu fui na letra E? Porque eu sei que a enzima não estava do lado dos reagentes nem do lado dos produtos. E um catalisador não é nem reagente nem produto. Oleoxidante, catalisador, tchau.
Concorda? Rapidinho? Show de bola. Mesmo, gente? Vocês entenderam? Se ela... Então, boa, garoto. Por que eu falei que ela já era o catalisador? Primeira dica que eu vou te dar, enzimas são catalisadores. Tá? Já desconfie que se falou em enzima, a questão não falando de catalisador. Fica essa dica já para você. Mas, além disso, você viu que ela não era nem a substância reagente, nem a produto? Ela estava em cima da seta ali? Você quer ver uma outra coisa que pode aparecer em cima da seta? Foi bom você falar que não, cara, porque eu já lembrei de outra coisa. Eu poderia, tudo que eu ponho aqui em cima da seta, não está sendo, naquela análise, um reagente ou produto. A fumarase está aqui, ó. Essa é a enzima. A enzima fumarase. Aqui, ó. Quem é a fumarase? Está aqui, ó. Não está sendo nem reagente, nem o quê? Produto. Outra coisa que poderia aparecer aqui, ó. Você sabe o que significa isso? Não é catalisador. Isso quer dizer calor. O aumento da temperatura aumenta a velocidade da reação. Mas não é catalisador, porque o catalisador tem que ser substância. Mas poderia aparecer. É muito comum ele colocar uma substância mesmo. Escrever aqui, ó, H2SO4. O que você já vai interpretar se ele estiver aqui na seta? Catalisador. Substância? Outra coisa que pode aparecer aqui, ó. É catalisador? Não. Luz é substância? Não. Então não é catalisador. Mas pode acelerar uma reação? Pode acelerar uma reação. Pode acelerar uma reação, sem dúvida nenhuma. Tudo bem? Beleza? Apareceu em cima da seta. Eu estou dizendo para você que não é reagente, não é produto. Mas cuidado. Só vai chamar de catalisador se for uma. Se apareceu delta, estou mexendo no calor. Estou fornecendo calor. Se apareceu luz, também é um fator que altera a velocidade, porém não é catalisador, que é comum ele querer colocar isso sem entender que é. Olha como ele é sacana. Ele põe lá um delta, põe que mexeu na velocidade, ou ele põe na luz, põe que mexeu na velocidade, diminuindo, e fala lá na alternativa que é catalisador, e você vai errar. Porque não é. Mexeu na velocidade, é um fator que altera a velocidade, sim, mas não é um catalisador. Não altera, lembre-se disso, não altera a energia de ativação. Só quem altera a energia de ativação é quem? O catalisador ou um inibidor. Enquanto um diminui, o outro aumenta. Eles são opostos. Porém, conceitualmente, os dois são substâncias. Beleza, gente? Foi, meu amigo? Nada, disponha, eu estou aqui para isso. Ah, que legal. Só tu. Você não vai precisar escrever a reação, não. Só quero que você leia um detalhe aqui desse momento aqui do texto. Aqui, ó. Para evitar Travou? Deterioração. Viu que não é uma palavra fácil? Dos alimentos. Inclusive em função da reação anterior, que ele vai falar aí. Muitas embalagens são hermeticamente fechadas. Eu falei para você o que é hermeticamente fechado. Lá no início do curso. Sabe o que é? Hermeticamente fechado, bicho, é um sistema que não permite entrada ou saída de substâncias. Cuidado, ele não é um sistema isolado. Um sistema isolado, ele também tem a ver com energia. O hermeticamente fechado pode ter troca. Ele não permite entrada e saída de matéria. Foi um cientista chamado Hermes, um alquimista, que começou a fechar sistemas e que um dia o nosso querido Anthony Lavoisier
usaria para os seus famosos sistemas fechados nos processos reacionais. Tupperware também, né? Nenhum sistema ele é isolado perfeitamente, mas ele pode ser hermeticamente o quê? Fechado, dá para... Sim. Hoje eu fui desafiado por um aluno, cheguei lá, não, porque todos os professores já tentaram, abri aqui alguma coisa lá dele de vidro lá com a tampa de ferro. Eu falei, todo mundo... Cara, o que me intrigou é que eu olhei pro sistema, ele não estava hermeticamente fechado. Porque quando tá muito duro, tipo um negócio de azeitona, ele é hermeticamente fechado. Então você não tem, quando você não consegue gerar nenhuma passagem de ar, é difícil mesmo se abrir. É difícil mesmo se abrir, sabe? Não quer dizer vácuo, porque pode ter material lá dentro. Cuidado, você tinha falado vácuo também. Hermeticamente fechado não é vácuo, é sem trocar matéria. Sabe por que me chamou a atenção? Porque ele tinha um menino, a garrafa d'água dele, ele pegou um negócio de vidro e furou, bem coisa de Léo, furou a tampa de ferro para passar um canudo. Pegou um negócio de azeitona lá e tinha um furo. Eu falei, pô, não está hermeticamente fechado, tem um furo. Mas mesmo assim a forma da tampa, eu falei, essa forma dessa tampa aqui está dando algum tipo de pressão fora da normalidade. Aí eu falei, tenta aí todo mundo. Aí mandei os meninos tentar. Se você tentar, até o Kleber, que é um professor bombadão lá do pódio, até o Kleber de física, e não conseguia. Eu falei, então tá, me dá aqui. Aí tava lá o furinho, eu peguei a caneta, aí peguei o furinho e fiz assim, dentro do furinho. Toma. Moleque, os moleques pirados, né? Aluno de primeiro ano, moleque. Falei, cara, não adianta, vocês têm que ter ciência na vida de vocês, né? Quem venceu nesse dia? O mais forte ou o mais esperto? É bom. Então, que bom. Por isso que as mulheres há muito tempo superaram os homens. Vocês perceberam? Podemos até ser um pouquinho mais fortes, mas elas são definitivamente mais espertas. Aprendam isso. Isso é verdade, vocês sabem disso. Olha que eu vou passar praticamente de homens, né? Tô mentindo, meninas? Pepe, só na expertise aí, né? Essa Fernanda te contar. Sob nitrogênio ou sob uma quantidade de ar muito pequena, tinha quase nada. Além disso, nos rótulos de diversos produtos alimentícios embalados, dessa forma, encontram-se frequentemente informações como validade de 6 meses da data da fabricação, se não for aberto. Se abriu, meu amigo, pelo amor de Deus, né? Tem gente que fala, tá válido, tem que tá válido, nada. Você abre um negócio lá e quer que fique na validade, não fica, tá? Não. Viu, Léo? Joga fora. O Léo não tem perigo. Se ele abrir, ele comeu já, só na primeira. Após aberto, deve ser guardado, de preferência, em geladeira e consumido. Cara, tudo isso aqui eu já tô lendo, pensando em cinética, gente. Porque se for aberto, filho, você aumenta a concentração de oxigênio, aumenta a velocidade da reação de decomposição. Motivo, aumento da concentração dos reagentes. Aumenta a velocidade. Eu já estou lendo aqui, já pensando nisso. Jonatas, minha mãe é farmacêutica, me fez essa pergunta desse ponto aqui esses dias. Esses dias não, segunda-feira. Filho, meu filho, farmacêutica. É nordestino, adoro minha mãe falando comigo. Meu filho, eu não vou fazer uns flambados lá em casa com vinho, nunca dá certo. Por quê, mãe? Você sabe por quê? Eu conhecendo a senhora abriu o vinho, flambou o primeiro, na segunda a senhora pegou o mesmo vinho que tinha aberto há 3 meses atrás. Virou vinagre, a senhora bem sabe disso. E você quer que ele tenha algum tipo de álcool lá. Você vai flambar o quê, mãe? Você vai apagar o fogo, mãe. Lembra, mãe? Lembra das aulas de farmácia? Porque às vezes a gente esquece, porque a gente para de usar na nossa vida. Eu uso toda hora e eu não esqueço por isso. Você deixou aberto lá, meu filho, já era. O vinho bom, além de ter que vir de uvas realmente excelentes, o seu preparo, quanto mais isolado da presença do oxigênio, será melhor. Porque qualquer contato daquela bebida com oxigênio não ocorre o mesmo processo químico. Ele começa a formar vinagre. Por isso que um vinho não se abre e guarda. Aprenda isso, seu murrinha. Abriu a garrafa, toma ela toda. Essa é a regra oficial
para você parar de beber, diga de passagem. Meu amigo sabe disso. Mas isso é só com vinho? Não é sangue de boi, tá? Esse já é vinagre desde mentira. Eu tô falando de vinho caro. Você compra uma garrafa, não precisa ser muito caro. Compra uma garrafa de R$50. Você toma 3 tacinhas, já tá super alegre. Aí você pensa, eu só bebo vinho a partir de agora. Aí, mais 50 não vai rolar. Agora R$50, quantas latas de cerveja, hein? Você tá vendo? Quer parar de beber? Beba bebida cara. Que aí você toda vez você vai perceber, eu bebo só socialmente hoje em dia. Porque é caro, né? Porque você é uma pessoa, você descobriu que beber é caro. Se você for beber bebida boa. Aí o pessoal chique diz assim, eu não fico bêbado no dia seguinte. Não bebeu, pô. Tomou 3 doses ali, morreu em 1000 conto lá, os caras lá ficam tirando onda. Eu não fico, aí ele fala, não fico bêbado porque bebida é boa. Não é porque bebida é boa, que você bebeu pouco por ela ser cara. Essa é a diferença de Roscoff para Absolute. A Roscoff você compra 3 garrafas, você se empolga, pede mais uma. Absolute você não toma 3 garrafas. Você dividiu uma com seus amigos, você se sente bem, acorda bem no outro dia falando que foi porque pagou caro. Foi porque bebeu pouco. Porque não tinha dinheiro para manter. É sério. Fica a dica. Lógico que tem outros fatores, mas em geral é isso. Geladeira, o que ela está fazendo? Diminuindo a... Se ela diminui a temperatura, ela diminui a velocidade. Qualquer processo reacional, acabou. Contém antioxidante. Lógico, gente. Está evitando a oxidação dos alimentos. Acabou. Tudo isso são fatores que alteram a velocidade da reação. Não é isso, pessoal? E é isso que ele está querendo analisar. Pode-se dizer que o antioxidante é uma substância colocada no produto alimentício que reage rapidamente com o oxigênio. Ei, isso aqui não está sendo para ser julgado, não. Faz parte do texto, tá? Deixa eu te falar uma coisa. O antioxidante reage rapidamente com o oxigênio. Ele se sacrifica por você. É igual o metal de sacrifício que você usa, por exemplo, em uma embarcação. É igual o processo de galvanização dos metais para proteger sua oxidação. Você põe alguém que se sacrifique por você. O antioxidante é uma substância que ela, ao invés da sua reagir com o oxigênio, ela reage para evitar o processo de oxidação. Todo anti, a atuação dele ele vai na frente. Tá bom? Baseando-se nas informações anteriores, responda. Por que este prazo de validade diminui muito após a abertura da embalagem? Já sabemos, fala. Fala bonitinho. Porque após a abertura da embalagem, aumenta a concentração de oxigênio. E o aumento da concentração dos reagentes aumenta a velocidade de uma reação. Ponto. C. Por que a recomendação de guardar um alimento em geladeira depois de aberto? Pois, pela diminuição da temperatura, ocorre uma diminuição na velocidade do processo reacional. Simples, assim. Por isso que não precisa de geladeira em alguns lugares. Né? São mais gelados que a própria geladeira. E realmente não precisa. Fechou, né? Semana que vem, então, termoquímica. Posso fazer uma sugestão? Vamos fazer termoquímica de um jeito diferente, já em exercício? Você já tem um know-how de endotérmico e exotérmico. Se a gente já entrar praticando entalpia de energia de ligação, lei de Hess, já na prática, fica melhor do que você decorar um monte de regrinhas que às vezes não seguem exatamente aquelas. Se a gente já fizer a lei de Hess só fazendo questão de lei de Hess, eu duvido você ter dúvida depois. Agora, se eu der uma aula teórica e a gente não fizer várias questões, você vai continuar com as mesmas dúvidas, indo lá no caderno procurando a receita do bolo que não existe. Beleza? Como os conceitozinhos a gente já entende, a gente vai só aprimorar. Amigão, beleza? Tudo certo aí? Entendeu aí? Doutor, tudo bem? Pessoal do online, tudo bem? Pessoal, obrigado pela atenção de vocês.